Excelente noite a todos. Existe, por parte do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, uma frase célebre que nos dá um compromisso maior na tarefa de auxílio e da divulgação da doutrina do Cristo. Unidos de maneira especial, ligados pelos mesmos propósitos de amor e direção ao bem, seremos união. Separados um dos outros, seremos pontos de vista. O processo da unificação que o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes propôs a todos nós, trabalhadores na seara do Cristo, sobre as luzes da doutrina dos Espíritos, nos convida a estarmos juntos de maneira irmanada. Quando, no dia de ontem, recebi um convite e certamente uma convocação para na noite de hoje estar substituindo um amigo que passava por uma das dores mais severas, que apesar do nosso entendimento, apesar da compreensão da eternidade da alma, sentimos a dor da partida. E numa vibração especial envolveremos a família deste irmão, que hoje aqui não pôde comparecer, o senhor Hilário, os seus familiares, e que o altiplano cuide especialmente do espírito de seu irmão, que está retornando à pátria espiritual. Juntos, em todos os propósitos, cotizados no serviço do bem, seremos mais felizes. Fica para nós, na noite de hoje, mais um ensinamento. Falar de Dr. Bezerra de Menezes, como todos sabem, trata-se de uma responsabilidade especial. O famoso médico dos pobres, o nosso Allan Kardec brasileiro. Títulos conferidos a esse homem de notória capacidade, respeito e envergadura moral. São mais ou menos 116 anos do seu desencarne. Mas a nossa celebração deva ser do dia em que ele nascera. E é por esse motivo que o mês de agosto, grande parte das entidades religiosas espíritas fazem uma referência e uma homenagem a esse célebre espírito de escola. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nascera no dia 29 de agosto, ou seja, semana que vem completaria mais um ano de vida encarnada. A sua missão e a sua proposta reencarnatória já havia sido organizada na espiritualidade em uma reunião especial relatada em livros que mostram o que viera fazer e as missões deste homem especial. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, psicografado por Francisco Cândido Xavier, relata-se que o Espírito Ismael, anjo tutelar do nosso Brasil, conferiria a responsabilidade especial da divulgação da doutrina dos Espíritos no Brasil por este homem. E foi este homem um dos mais célebres, um dos mais especiais divulgadores da doutrina, provando pelos seus atos, provando pelas suas condutas e pela sua envergadura moral, que teria a perfeita condição de se apresentar como Kardec brasileiro. Para quem não sabe, Allan Kardec é o codificador da nossa doutrina, aquele que possuía o poder de síntese e que fez toda a codificação e a orientação que os espíritas, até os dias atuais, seguem com muita determinação.
Esse homem nasce no Nordeste brasileiro, no estado do Ceará, numa fazenda de pedras, aonde próximo ao Riacho de Sangue, no dia 29 de agosto, nascia Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Filho de uma família tradicional da região, políticos conceituados, cristãos praticantes e muito responsáveis nas atividades daquela região. Este homem já se demonstrava, na sua fase infantil, com características de inteligência superior. Este homem tinha na sua família, apesar de tradicional, o respeito de todos os seus irmãos e de todos os seus familiares. Sua família política, naquela região, sofreu uma perseguição que obrigara a esse jovem a se deslocar para a capital para fugir das perseguições políticas. Justamente na fase da infância, onde fazia os primeiros passos na área educacional e acadêmica. Quando estivermos falando de Dr. Bezerra de Menezes, possamos aqui fazer um parêntese. Possamos tratar dos assuntos biográficos que mostram um pouco da história e da essência das suas naturezas, mas que nós possamos ligar os nossos corações e as nossas mentes do quão importante, o quão tocante vem a ser a vivência na condição de espírito encarnado que este homem teve. Os fatos das datas, o fato do seu nascimento e o seu desenvolvimento vai nos esclarecer um pouco mais o porquê de tão especial este homem foi. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, aos 7 anos de idade, aprendendo as primeiras letras, tendo como professor, inclusive os seus irmãos, em apenas 10 meses, estava alfabetizado e com um conteúdo educacional pertinente de uma criança que já havia cursado, como nos dias atuais, o primeiro grau. Mostrava-se, desde jovem, desde muito cedo, de uma inteligência fora dos padrões. Teve a oportunidade do aprendizado da língua latina e que, com apenas 2 anos, já passava a ser o auxiliar dos seus professores. Haveria a necessidade dele se transferir para outras cidades para que, frequentando o liceu em Fortaleza, desse continuidade aos seus estudos. Sabemos que a família, apesar de ter recursos financeiros suficientes, em virtude dessas perseguições políticas, começou a ter a sua situação financeira um pouco abalada. Vem uma situação mais difícil no processo de educação. Mas esse persistiu e se formou com louvores no liceu em Fortaleza, dando-lhe bagagem suficiente para que ingressassem na parte do estudo universitário, cursando a medicina. Seus pais desejavam que este fosse um profissional da área jurídica, se formando em direito, mas a sua paixão principal era a medicina. Chegando ao Rio de Janeiro, local onde optou para desenvolver o seu estudo e matricular-se na escola e na universidade de medicina, pegara lá de Fortaleza um barco a vapor, demorando alguns dias, chegou ao Rio de Janeiro, sozinho e pela primeira vez, longe dos seus familiares, enfrentaria as suas principais dificuldades. Nas suas acomodações, sempre fazia em uma casa sozinho, pois esse era muito dedicado aos estudos e não queria participar das bagunças ou das confusões que as repúblicas naquela época ofereciam. Era um estudioso dedicado que estudava no período vespertino
e aproveitava todas as horas que ele tinha para também desenvolver o estudo do seu hobby, que era o direito e a matemática. Enfrentou dificuldades, sim, mas recebia dos seus pais o auxílio necessário material para que custeasse os seus estudos. Em determinados momentos, esses recursos e essas ajudas não eram suficientes. E aí, quem teve a oportunidade de ver um filme sobre a história biográfica de Bezerra de Menezes, percebe que ele tinha muita fé e que em determinado momento ele acreditava que todas as suas dificuldades seriam providas por auxiliares de Deus. Tinha uma fé especial em Maria, mãe de Jesus. Em uma das suas dificuldades mais severas, rogou a Deus auxílio, para que tivesse força para suportar todos aqueles pesos, todas aquelas dificuldades e continuasse no seu ofício. Quando um dia, logo pela manhã, desesperado e faltando os recursos mínimos e necessários para custear inclusive o aluguel da sua hospedaria, ele recebe a visita de um rapaz que precisaria ser auxiliado em aulas particulares de matemática. E que após tratado todos os assuntos, todas as matérias e os valores que aquelas aulas particulares seriam necessárias, esse aluno se coloca à disposição para efetuar o pagamento antecipadamente. O Bezerra de Menezes, logo nesse primeiro momento, recusa, porque diz que ainda não tinha trabalhado e que não seria justo receber. Mas aquele aluno insiste para que ele recebesse o dinheiro, porque ele poderia gastar com outras coisas e não ter o suficiente para o atendimento das suas necessidades. Aquele rapaz vai embora e Bezerra de Menezes, como tinha alguma matéria que ainda não entendia ou não estava totalmente preparado para auxiliar aquele aluno, se preparou da melhor forma para que no dia e hora marcada recebesse aquele rapaz. E aquele rapaz nunca apareceu. Esse fato nos mostra que até as condições das materializações, das ajudas necessárias para propósitos dignos e justos, são oferecidas pelo alto. Os pedidos de Bezerra de Menezes, nós sabemos, depois pelo estudo da sua história, que eles não têm a classificação de uma oração. Eles têm a classificação de uma prece intercessória, de uma rogativa, onde não passa por sequer nenhum auxiliar, que vai direto a Jesus Cristo, direto à Mãe Maria, que acaba observando que aquela rogativa tem propósitos dignos e justos. Por isso, na grande maioria das vezes, que Bezerra de Menezes eleva o seu pensamento, faz a sua rogativa, seus pedidos eram atendidos. Após concluir a sua universidade, formado em medicina, Bezerra de Menezes, com a sua inteligência, acaba tomando como liberdade, na sua capacidade profissional e de atendimento, uma estratégia para poder conquistar pacientes. Bezerra de Menezes abre um consultório na cidade, no Rio de Janeiro, e abre um consultório também na periferia, aonde ele atenderia na cidade quem teria condições de pagar. E atenderia na periferia, para quem não poderia pagar, ele atenderia as pessoas. Desta forma, ele entendia que por este marketing, que nós hoje entenderíamos como marketing, mas ele entende como juramento que a profissão fez, porque ele classificava que os médicos que se formaram junto com eles, pensando exclusivamente no ponto de vista financeiro, eram mercantilistas. Negociavam os seus conhecimentos a troco de dinheiro e não para o bem e a reconstituição de saúde de quem atendia. A história, todos nós já sabemos. Os consultórios particulares ficavam quase vazios.
e o seu consultório, que atendia exclusivamente aqueles que não podiam pagar, estavam sempre repletos de pacientes. A notícia corria de longe, e como se não bastasse ao atendimento, ele aviava as receitas homeopáticas e ainda fornecia algum provimento para que estes reconstituíssem a saúde material, que tivessem condição de comprarem os remédios e darem prosseguimento ao tratamento que ele havia aviado. Desta forma, foi denominado médico dos pobres pelos seus próprios colegas de universidade. E digamos, já com quase 30 anos de idade, fazendo esta sua atividade, esse seu atendimento, não era espírita definido. Tinha uma conduta de um verdadeiro cristão que exercia o amor pelo próximo, assim como orientou Jesus. Ele, percebendo, depois do seu matrimônio com Mariazinha, que ela tinha uma influência significativa sobre Bezerra de Menezes, assim como todas as mulheres têm sobre os seus esposos. Ela fora também convencida pelos políticos da época para que Bezerra de Menezes, tendo todos esses princípios de amor à população, exercesse um cargo público para, através da política, através do poder público, também auxiliar a tantos que necessitavam. Bezerra de Menezes vivia também na época da escravidão. Era um abolicionista, queria fazer valer todas as leis que beneficiassem os menos favorecidos. Como político, acabou observando necessidades de saneamento básico. Foi um dos precursores na necessidade de criações, inclusive, de banheiros públicos. Tratava de maneira especial a despoluição dos rios, pois os matadouros, que eram os frigoríficos da época, influenciavam diretamente aos rios, os poluindo pela matança dos animais. Ele tinha, naquela época, esse tino empresarial, administrativo, que o fez ser, durante muitos anos de sua vida, empresário de sucesso. Cuidava, inclusive, de frigoríficos, cuidava de salinas, cuidava de empresas de construção civil, já naquela época, em 1800 e pouco, tratando da construção de casas populares, que beneficiariam todos aqueles que necessitavam de moradias populares e que estas eram financiadas por um banco particular, onde os interessados poderiam pagar de maneira tranquila e ter uma moradia digna. Mas Bezerra de Menezes era perseguido por todos, mesmo fazendo bem. E a sua perseguição política era também significativa, pois os fazendeiros não gostavam dele por ele tornar-se um abolicionista. E aí perderiam a sua mão de obra barata. Era perseguido pela República, pois fazia parte de um partido liberal. Era perseguido pelos seus companheiros de partido, também porque não fazia conchavos, apesar de ser reeleito sucessivamente. Foi, durante quase 30 anos, um político influente no estado do Rio de Janeiro. Ele exerceu a capacidade de vereador e depois de deputado geral, hoje classificado como deputado federal. Naquela época, esse cargo público não recebia dinheiro pela atividade política. Era uma simples ajuda de custo. E desta forma ele precisava trabalhar no meio do caminho da sua vida conjugal. Teve a infelicidade do seu grande amor vir a falecer e deixando com 2 filhos. Bezerra de Menezes, com todas as suas atividades política, profissional, no exercício da medicina, às vezes chegava a negligenciar o cuidado dos filhos.
teve sorte de Dodoca, a meia-irmã de Mariazinha, se colocar à disposição para auxiliar na criação de seus filhos. Esta se envolveu em seu lar e viveu ali por algum tempo. E ele, muito moralista, acabou percebendo que aquela situação também não seria agradável e propõe matrimônio à sua concunhada. Dissera que ela já era a preferida, que já exercia a função de mãe espiritual dos seus filhos e que seria deverasmente interessante se matrimoniasse. E aí, estando juntos, não tiveram filhos no primeiro momento. Começamos a perceber destes fatos em diante o processo de conversão ou de aproximação da doutrina dos espíritos por Dr. Bezerra de Menezes. Ele tinha problemas hepáticos no trato digestivo. Qualquer alimento tinha dificuldade de digestão. Um dos seus confrades ou um dos seus companheiros de profissão, de serviço político, viera a falecer. E logo após o seu sepultamento, ele percebera que esse seu irmão iniciava manifestações na condição de espírito por alguns médiuns daquela época. E como ele era médico, na condição material, continuou seu serviço na seara, na condição de espírito, podendo se manifestar através de um médico de notório conhecimento do Rio de Janeiro, que avaliava receitas e dava diagnósticos dos tratamentos de saúde simplesmente pela leitura de nome e idade. E quando ele fazia essa identificação, ele dava com caracteres especiais que somente um profissional poderia compreender, um analfabeto, fazendo esse receituário e esse diagnóstico da doença de quem o procurava. Bezerra de Menezes, intrigado e querendo até inclusive perceber se isso era verdade, fornece seu nome e a idade. Ele deu de imediato o diagnóstico dos problemas hepáticos no trato digestivo e o remédio que ele deveria administrar para estar curado. E o fato ocorreu. Ele, intrigado por essa circunstância, vai querer colocar a sua companheira Dodoquinha para que seja também tratado por este irmão. Fornece o nome, fornece a idade e diz que ela tem um problema relativo à parte pulmonar grave, tuberculose. E quando este vai fazer um diagnóstico, percebe que o problema dela não é tuberculose. O trato respiratório sofria influências por um problema do trato gestacional de útero, ovários e trompas, e que ela precisaria fazer o tratamento e que com certeza poderia ser uma mulher fértil. O tratamento ocorreu. E dados biográficos nos mostram que depois dos seus 2 filhos com a primeira esposa, com a segunda esposa, companheira, parceira, adepta, praticante do espiritismo, ele teve mais 11 filhos. Como ele gostava de dizer, era um nordestino de verdade. Como nós gostamos de perceber, era um grande homem que contribuía para o processo encarnatório e populacional do país. Chama-se, segundo a biografia, e dos daqueles que fizeram parte do seu testamento. Outros morreram, e no código e no testamento, seus nomes não apareceram. Então, provavelmente ele teria na totalidade 15 filhos. Jorge Damas, um dos maiores estudiosos da vida e obra de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, tem uma de suas obras, das 5, que fala da vida particular desse homem, um quão pai e marido dedicado o era. Um homem comum,
de vida simples, de vida sacrificada, mas que se esmerava ao serviço do Rei. Após tantas desilusões, Bezerra de Menezes se dedica exclusivamente, nos últimos 6 ou 7 anos de vida, ao sacerdócio da medicina. Este homem acaba por perceber que aquele consultório de consultas particulares não existia mais. E todos que os procuravam recebiam o atendimento do médico dos pobres. Quem podia ou quem não podia pagar, confiava na qualidade profissional daquele médico. Dr. Bezerra de Menezes havia já se manifestado para um grande público de mais de 2.000 pessoas e se confessado espírita e se confessado amante da doutrina. Todo o seu trabalho anterior ocorrera numa vida de um cidadão comum, mas um verdadeiro cristão. E uma das coisas que também mais o levou a entender, a ser um amante da doutrina, foi a leitura do Livro dos Espíritos, recentemente traduzido do francês para o português, de um grande amigo seu. E ele, quando teve acesso àquela literatura, se questionou: acho que não vou me tornar um pecador por essa leitura. E quando começou a ler e ter acesso a todas aquelas perguntas e respostas, ele se identificava de uma maneira tão especial que ele percebera que ele era, como vulgarmente é dito, espírito espírita de nascença. E que tudo aquilo que havia dito era muito igual aos sentimentos mais íntimos e particulares que tinha. E aí, foi todos esses fatos, todos esses conjuntos de situações que o fizeram se demonstrar como um verdadeiro espírita também. Segundo o nosso Evangelho, podemos classificar que o verdadeiro espírita ou o verdadeiro cristão, um e outro são a mesma coisa. E aí, após todas essas circunstâncias, nesses atendimentos maravilhosos realizados por eles, tivemos fatos que são muito interessantes e que valem a nossa lembrança. Certa feita, após conduzir uma reunião na Federação Espírita Brasileira, a qual fazia parte, após o término da palestra pública e dos trabalhos da noite, um homem veio me procurar. Cabisbaixo, um pouco maltrapilho, rosto macilento, tinha a clara interpretação de desequilíbrio emocional. Ele chega a Dr. Bezerra e diz assim: doutor, me encontro em desespero, pois minha família passa fome. Já chega há 3 dias que não comemos absolutamente nada. Estou desempregado, sem esperanças, e nenhuma porta que eu bato se abre para mim. Dr. Bezerra de Menezes, assim como Jesus, assim como todos esses outros espíritos luminares, consegue, através do olhar, penetrando no imo da alma daquela pessoa, perceber a sinceridade do desespero. Ele tenta tocar o seu bolso, olhar o interior do seu casaco, para ver se ainda sobrou algum dinheiro, mesmo que fosse o da condução do bonde que ele iria tomar. Ele não tem nada. E o seu desespero é ainda maior, por perceber que naquela condição material nada poderia fazer por aquele homem, por aquele espírito que tanto sofria, e de outros que daquele homem também dependia. Dr. Bezerra de Menezes levanta os olhos ao céu e diz àquele homem que, naquele instante, juntos, fizessem uma prece por Mãe Maria. Que ela
seria de maneira especial atenciosa às suas rogativas. Esses dois, de mãos unidas, fazem uma oração a Maria, e Bezerra de Menezes disse que naquele instante só poderia lhe fornecer um abraço. Para quem não sabe, uma terapia muito difundida nos tempos atuais, classificada como terapia do abraço, classifica a troca energética entre os dois seres, unidos por propósitos dignos e justos, numa condução de um influxo energético, restituindo a energia daquele que mais necessita. Trocando em termos populares, é a mesma coisa que se nós pegássemos a bateria do nosso celular e entregássemos ao celular do amigo. Fico sem. Não ligo para ninguém, não recebo chamadas, sequer meu aparelho ligará, mas você poderá usar todos os recursos do seu aparelho. Isso foi a terapia e a doação que o Dr. Bezerra naquele instante pôde dar ao homem. Um fato interessante é que aquele homem saiu da Federação Espírita Brasileira e se voltou até a sua casa. E no meio do caminho, tocado por aquele sentimento especial, por aquele toque amoroso do Dr. Bezerra de Menezes, lembrou de uma instrução também. Que eles colocassem sobre a mesa copos de água, que fizessem mais uma vez uma oração em família, que tomassem aquele líquido e que tivessem fé, que tudo daria certo. Dr. Bezerra de Menezes vai embora para sua casa a pé, nesse dia triste, pensando exclusivamente na dor deste irmão. Passaram algumas semanas e esse sentimento e essa lembrança não saía da mente de Dr. Bezerra de Menezes. Esse homem aparece ao fundo da palestra pública. Dr. Bezerra de Menezes fica até um pouco ansioso para entender o que poderia ter acontecido. Aquele homem já reconstituído, com um olhar mais firme, com a fronte olhando ao horizonte, não mais cabisbaixo, chega perto de Dr. Bezerra e diz que ele viera naquela noite agradecido. Que ele não sabia como que por milagre, naquela noite após a oração, após administrarem as águas que foram dispostas sobre a mesa, e que certamente receberam as soluções medicamentosas, os fluidos salutares necessários e imprescindíveis para a reconstituição de saúde dos familiares, que enfrentavam uma febre, vítima de alguma infecção que ainda não tinha sido diagnosticada. No dia seguinte, como que por mágica, levantam dispostos, não levantam famintos e sem febre. E como que numa condição de inspiração, como um lampejo, aquele homem foi orientado a ir em determinado endereço, e ao bater a porta, aquele empresário, conduído com a sua circunstância, com a sua situação, o administra e o contrata como profissional. E aí, mais uma vez, nós temos a certeza da condição da prece intercessória, da prece da rogativa feita por Bezerra de Menezes, imbuídos de muita fé. E somente quem méritos tem essa condição. O outro fato, que deve ser de conhecimento de todos e até o mais popular, é uma mãe que traz o seu filho claramente desnutrido ao consultório de Dr. Bezerra de Menezes, que observa o problema digestivo, a diarreia, a desnutrição, a falta de alimento, a falta de vitamina. Havia toda a receita e entrega à mãe. Mãe, faça isso e seu filho viverá. E a mãe, com os olhos cheios de lágrimas, olha para o Dr. Bezerra de Menezes e diz que então seu filho morrerá. Ela não tem condição mínima de lhe dar sequer o sustento. Mais uma vez, o Dr. Bezerra de Menezes é pego em uma situação de impossibilidade material. Seus recursos financeiros haviam se esvaído
com a circunstância que ele assumira como exclusividade de atividade profissional. Ele, naquele instante, faz uma oração de vencimento à Mãe Maria e uma luz de cor esverdeada brilha em sua mão. Ele observa o seu anel de formatura. A única joia de importância da sua formatura, ele abre mão daquele anel para que desse para aquela mãe e que ela se dirigisse até o farmacêutico para que com aquele bem conseguisse os remédios de seu filho. Essa atitude do Dr. Bezerra de Menezes não veio a saldar uma dívida só com essa mãe. Veio também saldar a dívida de um compromisso de caridade que ele assumira perante tantos assistidos e que vinha, de certa forma, prejudicando o farmacêutico. E com esse anel, ele e suas recomendações quita a dívida com o farmacêutico, que também o atendeu prontamente em todas as necessidades e lhe deu crédito na falta financeira e que precisava, de certa forma, também do seu sustento. Aquela mãe foi atendida, o seu amigo de jornada em atendimento caridoso também foi atendido, e todos quites com a lei do amor ensinada por Jesus. Como todos nós, e Deus não escolhe os seus eleitos, passamos por dores e sofrimentos. Dr. Bezerra de Menezes fica acamado por uma doença de edemas que o deixa impossibilitado de trabalhar. Muitos, em peregrinação, visitavam esse célebre irmão. Davam debaixo da cama, de certa forma, um dinheirinho, alguns recursos para auxiliar sua família e seus inúmeros filhos. Ele, olhando aquela situação, resignado e entendendo a sua doença também, chega o momento de partir. Nos relata Sueli Caldas Chubas, no livro Semeador de Estrela, que ele fora recebido no altiplano espiritual por Celina, intercessora, direta, mentora amiga de Maria, e que naquele instante que fora recebido, Celina o sauda de maneira especial. Olha para ele e lhe mostra uma multidão de pessoas que ali felizes estavam com o retorno do irmão à pátria espiritual. Ele olhava para todos e perguntou a Celina quem era aquele que estava recebendo. Quem eram aquelas pessoas que ele não conhecia? E aí identificou que eram todos aqueles espíritos que ele havia auxiliado e que o saudavam no plano espiritual. Passados 50 anos de sua morte, dentro do auditório espiritual, mais uma homenagem é feita pelos serviços prestados de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Muitos espíritos luminares ali estavam presentes e mais uma vez Celina se apresenta, dando a oportunidade a Bezerra de Menezes reencarnar por benefício e concessão especial de Maria em qualquer morada da casa do Pai. Que ele podia dar continuidade ao seu processo evolutivo como espírito em qualquer planeta, em qualquer lugar que desejasse. E ele, emocionado, olha para Celina e diz assim: não sou digno de receber nada disso. E se digno for de pedir alguma coisa que eu possa permanecer tutelando, cuidando da saúde de todos os meus irmãos da terra do Cruzeiro. E que quando houver um ainda chorando de dor, eu aqui no serviço possa estar. Celina coloca esse pedido diretamente para Maria, e aí nos revelam a espiritualidade que uma mão luminosa, empunhando uma pluma, escreve:
Adolfo Bezerra de Menezes. Seu pedido foi aceito. E é por este motivo que temos a sua tutela, o seu amor e os seus cuidados, hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.